É só para cortar, para eu saber onde que vai o corte, tá? Então, a gente vai falar do nosso emocional, né? Só que eu resolvi mudar uma coisa, e a partir de quando eu vou escrever, eu vou fazer como eu escrevi, e já saiu publicado, o harmonia vibracional, agora os próximos vai ser harmonia energética, harmonia emocional, tá? Para dar a sensação de sequência mesmo e ficar mais fácil lá no personagem para localizar, tá bom? Eles chamaram, a Vanessa falou para mim que é um hub, tá? Faço a mínima ideia, mas deixa ela faz. Então, agora a gente vai falar da harmonia emocional, tá? Que é a nossa relação entre o corpo emocional, campo emocional e dimensão emocional. Né? Das 5 dimensões do ser que nos compõem, a gente deve ter até mais, como eu falei, mas a gente tem a percepção dessas 5, né? A gente cobriu, então, e está lá na nossa plataforma, a harmonia energética. A gente vai falar sobre a emocional agora, que é a nossa capacidade de sentir, de expressar e lidar com as emoções. Então, equilíbrio emocional é fundamental para a gente construir relacionamentos saudáveis. E os relacionamentos que eu coloco não é só do seu par, de todos os relacionamentos, porque a gente é movido à conexão. Então, os relacionamentos saudáveis são todas as conexões que a gente faz. Se você não mora lá na Ilha do Lost e está fazendo sobrevivência, a gente tem relações, né? E essas relações, essas ligações com outras pessoas, nossos espelhinhos, é, se tornam cada vez mais conscientes a partir desses lugares de fala que a gente vai ter. Corpo emocional, campo emocional e dimensão emocional. Para a gente tomar conhecimento dessas nossas partes, né, conhecimento e entendimento, mas tomar decisões mais conscientes também, para a gente viver não só em plenitude, mais leve, mais amorosa, mas também mais autêntica, né? Não guiada por padrões ou fichinhas, histórias, filtros e etc. Tudo. Então, nessa busca que a gente faz de harmonia vibracional, que é uma busca por bem-estar, autoconfiança, e os relacionamentos estão aí também. As nossas emoções, elas são bússolas, não são âncoras. Então, para a gente é essencial compreender como a gente funciona emocionalmente, né? Para assim a gente ser guiado por elas, pelas emoções, e não aprisionado, cerceado e limitado. A inteligência emocional é chave para a nossa autenticidade e conexão. Não só, lembrando que não é só uma relação amorosa, afetiva, não, conexão com todos, até com o vizinho, né? Então, o corpo, a gente começa com o corpo emocional. Viu? O núcleo das nossas emoções e sentimentos começa com essa individuação das emoções. Então, começa com o corpo. O corpo é responsável por, vamos abrigar e processar as emoções, porque ela influencia, né, o que a gente percebe e como a gente reage. Né? Se a gente não percebe, a gente só reage. Então, o núcleo da nossa experiência emocional pessoal está no nosso corpo emocional. É onde que os sentimentos são sentidos e recusados ou integrados, resistidos ou não. Então, se a gente vai colocar no nível escondidinho ou se a gente vai lidar com eles, não é? Então, a gente faz um processamento emocional que permite a gente processar isso internamente, sentimento, emoção, e ajudar
a compreender e integrar essas experiências. Lógico que tem atrás disso, né, essa nossa busca incessante de bem-estar, porque influencia no nosso estado emocional diário, as nossas flutuações, afeta a nossa percepção, o nosso mood de como a gente está naquele momento. E daí, dependendo disso, do que está acontecendo no corpo emocional, a gente vai ter a percepção de felicidade, percepção de satisfação, ou percepção de irritação, inclusive, né? Então, ao perceber, a gente tem a possibilidade de se expressar, né? Mais genuinamente, sabendo o que está acontecendo. E não sendo atirado na tempestade de emoções, né? Então, a questão de entender tem mais a ver com nossa interação mais ativa com as emoções, mais consciente. Então, imagina a gente estar num lugar interno de corpo que a gente lida melhor, né, com os desafios emocionais, mas com mais clareza, com mais calma, ou com mais consciência mesmo, olhando e vendo que, nossa, tô mais arisca hoje, né? Tô machucada, tô mais doída. Então eu vou perceber através desse corpo emocional o que está acontecendo. E esses são através de desequilíbrios, né? Porque a gente é humano e a maioria das vezes, e a maioria de nós, funciona na percepção do desequilíbrio. Então, está sobrecarregada de emoção, ansiedade constante, tristeza, ou apatia, né, como a gente gosta de falar, dificuldade em se expressar, ou reagir de acordo com uma repressão, ou explosão, porque tem algum gatilho emocional, né, agindo, os padrões que se repetem, padrões emocionais que se repetem, atraindo mais do mesmo, a gente sabe, já falei algumas vezes, que a gente sempre, e esse é o sempre, porque é uma fórmula, vai atrair mais do mesmo que a gente está colocando. Então, a gente precisa alcançar um outro local, né? Não é no mesmo local, não é na mesma caixinha que a gente, na mesma faixa, que a gente vai criar e co-criar outro resultado, né? Então, mais do mesmo sempre. Então, se a gente está tendo um resultado, a gente vai ver que tem um lugar ali, né? Para ser cuidado, para ser percebido, para ser modificado. Então, se a gente atrai nosso relacionamento tóxico ou não relacionamento, ou seja lá que relacionamento de amizade, de colega, de coletivo, de íntimo, de família, tudo isso é, não é uma coisa de punição, né? A nossa conexão emocional com o mundo é o que a gente veio no joguinho, a nossa configuração. Então, eu gosto de falar da metáfora do joguinho porque eu acredito que fica mais fácil. A gente tem tendências. Então, ai, mas eu não sei. Quem é esse eu que está falando que eu não sei? É esse eu 3D pequenininho aqui, né? Agora, se a gente tem tendência e a gente tem padrão, o padrão sim está no inconsciente, sim, ele se encontra naquele lugar que a gente faz terapia para buscar. Ai, a querida, né? Nem vou falar quem, mas sabe quem é? Ah, já fiz um monte. Mas a gente não vai parar nunca, até morrer mesmo. Aí, quando virar e voltar para o eu superior, a gente vai ter ideia do que fez. Mas aqui, a gente está aqui para jogar o joguinho mesmo. Não, não é para fugir dele.
é para lidar com ele como uma experiência. E nesse lugar que a gente escolhe, ai, mas a gente escolhe coisas tão doídas, tão pesadas para se viver, tão que magoa. Então, mas assim, na configuração que a gente está co-criando, a gente pode só fazer aquilo que a gente consegue fazer de melhor. Ah, mas levei uma patada. Então, mas vai continuar dando patada, né? Quem está comigo há mais tempo sabe que da minha história que teve, assim, todo mundo tem. Família está aqui para isso, para a gente levar para um patamar mais alto. Então, o campo emocional é essa conexão com o nosso mundo ao redor. Saber que o campo emocional abrange a nossa interação com o corpo emocional dos outros, do ambiente, né? Inclui também essas energias emocionais que a gente recebe e emite nas nossas relações interpessoais. Então, atua como rede de comunicação emocional do nosso mundo interno, espelha, e a gente vai ter que lidar dentro, não é com a outra pessoa. A outra pessoa é resultado do nosso trabalho interno. O nosso mundo interno que acaba sendo espelhado para o externo. Então, se aquilo que está machucando, está levando patada, etc., o que acontece? Eu vou ver dentro aonde que está aquelas cobras e lagartos. Então, essa interação emocional facilita a troca de energia com o ambiente e com as outras pessoas. A comunicação também é uma coisa que eu coloquei, esse canal de comunicação emocional permite e permeia a expressão e recepção de sentimentos. A gente vai receber da forma que percebe. É como se fosse cor. Já, já dei esse exemplo algumas vezes. Ah, então, o amor, por exemplo, minha relação com meu filho mais velho. Ele gosta de pegar e de ficar agarrado, eu não gosto. Então, ele tem um amor, vamos dizer, azul, e o meu é amarelo. Pronto. Então, como eu não pego, não agarro e não sei o quê, ele não percebe que eu dando o amor amarelo para ele. Porque ele só percebe e recebe o amor verde, que é o amor que ele entende. O amor de pegar. Eu não sou de pegar. Então, o que acontece? Sabendo disso, eu vou chegar no meio do caminho, no verde, né? Vou pegar, e até a última vez que eu fui para lá, eu falei, abracei, e logo ele falou assim, 20 segundos, mãe, 20 segundos, e eu já te largo. Por quê? Porque sabe que o meu amor não é desse, o meu amor é preocupado, de prático, de prover as coisas que necessita, facilitar caminho, buscar passar com o trator de vez em quando. Então, a questão é, o amor verde não percebe o amarelo também não percebe o verde. Então, sabendo que temos diferentes formas de ver e são faixas de visão, a gente vai chegar no meio termo. Quem vai chegar? Quem está incomodado. Quem não está incomodado, está em reativo, está em reação e está agindo da mesma forma, não vai perceber, está lá no inconsciente ainda. Então, quem percebe é quem está incomodado. Então, no campo emocional, quando a gente fala de comunicação emocional, melhorar essa permissão de expressar e receber esse sentir, né? E daí eu também marquei para falar sobre harmonia relacional, que é a gente tem uma ideia de equilíbrio nas relações, né? Como seriam as conexões emocionais saudáveis, como seriam as conexões emocionais saudáveis. Eu falo, é a família Doriana, né? Então, todo mundo tem projetado. Então, imaginar que a harmonia relacional, de vez em quando,
não estar perto, né? Imagina que construir relacionamentos autênticos é respeito acima de tudo. Então, é respeito, autenticidade, expressar suas necessidades, é, com confiança. A autenticidade não necessariamente é livre de atritos, né? Então, a gente compreende os outros, as emoções, também com empatia. Então, sinais de desequilíbrio aí dificuldade em conectar com os outros, ou se sentir isolada, se sentir incompreendida, injustiçada, sensação de desconexão emocional com o ambiente, como se estivesse vivendo na bolha, relações interpessoais tensas, conflituosas, resultando em discussão, ressentimento. Na dimensão emocional, é a nossa jornada de evolução e consciência emocional. Vai além do corpo, que é individualizado, do campo, que todas essas relações que nos fazem, né, aprimorar como ser humano, e a dimensão emocional extrapola, ele transcende, a dimensão transcende o indivíduo, engloba a totalidade da expressão emocional humana, ou seja, não é nem a nossa, é o do todo. Né? Então, abarca não só esse processamento e a expressão das emoções, mas também a evolução, o desenvolvimento emocional ao longo da vida toda. Então, não é uma coisa, outra, não, o quanto que a gente expandiu como ser, e expandindo como ser emocional, a gente melhora o nosso coletivo, né? Faz a nossa parte. Então, evolução, a dimensão emocional tem evolução emocional, que se refere ao crescimento, né, esse desenvolvimento ao longo da vida, conexão elevada, que é a facilidade que a gente tem de conectar com o mais profundo de nós mesmos, mexer com aquilo lá que está doído, machucado. Ah, mas nessa vida eu não fiz nada errado. Não sei, mas tem essa informação. Então, se tem, a gente vai lá fazer essa facilitação, né? Que vai facilitar com a gente, com nós mesmos, com os outros, e com um nível mais consciente num coletivo. Consciência emocional promove conscientização, é sobre esses padrões, como eu já falei algumas vezes, a gente tem padrões repetitivos, sim, padrões coletivos e repetitivos também. Então, o impacto disso, do nosso aumento de consciência emocional, é isso. Impacta toda a nossa vida, né? Porque a gente vai ter relações mais claras antes de ser saudáveis. Então, imagina vivendo isso, transformando os desafios emocionais em oportunidade de crescimento, contribuindo para um mundo mais compassivo, mais amoroso, né? Mais respeitoso também, né? E conectado. Então, o sinal de desequilíbrio no dimensional, na dimensão emocional, é sentimento de isolamento também, né? Mas é um ciclo de tristeza, desesperança, né? Porque é maior que você mesmo, indivíduo, né? Então, falta de propósito, sentindo que não tem importância. Então, tem desesperança, desimportância, se existe essa palavra, a dificuldade em evoluir emocionalmente, a gente permanece preso, né, nos traumas, nos padrões negativos. Então, a gente tem algumas coisas para melhorar como coletivo. Eu estava pensando bastante nisso desde a sexta-feira, e, e eu dei um exemplo na sexta-feira de ser,
porque eu estava pensando nisso, que eu estava treinando. Eu não sei se vocês estavam comigo quando eu estava fazendo, algumas de vocês talvez, fazendo comunicação não violenta. E eu estava na pandemia fazendo comunicação não violenta e atendendo cliente, que eu amo atender, dando curso que eu amo dar com pessoas maravilhosas dentro da minha bolha. Então, eu estava fazendo comunicação não violenta e precisava treinar. E eu pensei, eu não tenho com quem treinar, eu não tenho. Ah, mas busca o que te irrita. Nada estava me irritando, eu estava assim, pisando em nuvens. Né? Apesar de estar isolada, eu estava muito feliz de produzir o que eu estava produzindo, cuidar do que eu estava cuidando, etc. Não tinha. E daí, o que, que eu fiz? Tem um grupo do condomínio aqui. Imagina como que estava aí na pandemia, sabe? Meu Deus do céu. Mas é engraçado porque eu tive essa conversa com uma cliente na sexta-feira, e daí no sábado eu tive reunião de condomínio. E o que, que aconteceu? Aquela pessoa que tinha uma pessoa no grupo, tem, né? Não, não tem mais porque ela foi tirada. Que todo mundo, que quando questionava alguma coisa, porque ele era subsíndico, perguntava alguma coisa, ou questionava uma decisão, nossa, ele vinha como um né? E pronto, é só eu perguntar alguma coisa, principalmente mulher, gente. Virava uma coisa, sabe? Bom, e sim, é lógico que eu percebi, é lógico que eu vi o padrão, é lógico tudo, mas, né? Para quê? Para quê? Para treinar a comunicação não violenta. Então, eu juro que eu fiz isso de propósito, juro. Estava rolando um papo lá e eu perguntei, mas da onde que veio essa decisão? Quais são os parâmetros, referências? E blá, 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 blá. Nossa, veio com tudo, como já tinha feito diversas e diversas vezes, né? E daí eu pude treinar a minha comunicação não violenta. E assim, como o universo, ele é parça e ele é muito engraçado, o universo é muito engraçado. Eu tive essa conversa sobre a dinâmica emocional, né? Na sexta-feira, e no sábado de manhã, puf, reunião. 9h30 da manhã, quem é a primeira pessoa que eu encontro na quadra? Exatamente, a pessoa, entendeu? E assim, mudamos a administração finalmente, depois de 20 anos, etc. Tem um monte de coisa que estava errado, e a gente está levantando, etc. Lá, lá. E ele estava, antes de começar, já fazendo tchuk-tchuk-tchuk, fazendo a mesma coisa, porque questionam demais, não vem o trabalho que a gente faz, que não sei o que. Questionar faz parte, né? E é bom, é saudável. Se não sabe explicar aí, é um problema. Bom, né? E ele estava com um grupinho fazendo exatamente a mesma coisa. E a minha percepção interna, o que que é? Olha só, universo, você é muito engraçado. Porque eu estava falando disso, eu aqui na minha conversa, na minha cabeça, louca, né? Tá bom, como que eu vou fazer? Porque eu vou agir, não reagir. Eu escolho me posicionar e colocar, assim, o emocional já não estava assim, se sentindo atacado, né? Mesmo porque nem na época foi, mas de frente a frente é diferente, né, no grupo. Então, a gente começa a ver como, meu Deus, aquele cara de verdade foi um professor para mim, um personal trainer, entendeu? E a gente tem personal na vida, tem, né? Principalmente família, né? Aqueles que a gente fez contrato mesmo para a gente viver e fazer e reviver, né? Tipo, nossa, então, da última vez não foi bom, vamos fazer de novo, né? Porque é isso, vamos fazer de novo, né? E repete o mesmo,
situação emocional, os mesmos gatilhos emocionais, e você fala, nossa, dessa vez eu vou fazer diferente. Então, fazer o exercício, é um personal, fazer um exercício cada vez se aprimorando. Não é que, como minha cliente disse, eu fiz terapia, tá, mas a gente vai continuar fazendo, entendeu? Porque a gente vai fazer cada vez melhor, né? Fazer aquele exercício com maior postura, com, né, mais intenção e fazendo através dos valores, potências, vendo as nossas tendências, vendo os padrões. E no emocional, a gente tem os valores, por exemplo, amor, compaixão, empatia, autenticidade emocional, vulnerabilidade, mas também tem potências, tipo inteligência emocional, capacidade de perdoar, resiliência emocional, expressão criativa das emoções. Pode ser de uma outra forma, pode ser verde, Simone, não precisa ser só amarelo. Aí, meu filho entende já, e ele sabe que é 20 segundos de abraço apertado, e começa a me dar coisa, né? Então, tendência. A gente tem as tendências nessa nossa busca por harmonia emocional, que é sensibilidade, vulnerabilidade, facilidade ou não de se conectar com os sentimentos. Qual que eu tenho facilidade, qual eu não tenho. Se eu não tenho, eu quero ter, porque isso está me limitando, isso está entrando em conflito, ou não, a escolha é sempre nossa. Então, essa tendência também, ficar de olho que a gente tem tendências de, colocar ali escondidinho, porque agora eu não posso, mas agora e eu dou prazo. Agora eu não posso, porque agora eu estou aqui conversando no nosso encontro de conexão, né? Mas anota num lugar mais apropriado, vou levar isso em conta. Né? Porque a gente tem uma tendência à fuga. Tem, humano, né? E os padrões? Os padrões que a gente aprendeu foi repressão emocional, medo de vulnerabilidade, dificuldade de lidar com conflito, autocrítica. Quem não tem? Quem não tem, levanta a mão que eu vou dar asinha de anjo, né? Então, a gente tem consciência e a gente vai dar o passinho de acordo com o que a gente consegue. Não, nada mais, nada menos do que isso. E assim, bater muita palma quando a gente consegue fazer um pouquinho melhor. Né? Meu filho hoje está com 37, foi para Fortaleza, a gente está em contato, WhatsApp, telefone, videocall, tal, por 6 anos. A última vez que eu vi faz menos de um mês, mas faltou em presença 6 anos de distanciamento. E assim, foi maravilhoso? Não, mas foi melhor do que era antes. Entendeu? E é só isso que eu espero. Não a Gilmore Girls, né? É pé no chão. Melhor do que era antes. Hoje eu recebi um te amo de graça, assim, do nada, sabe? E de vez em quando eu recebo um do nada, um te amo. No começo eu ficava meio preocupada, achando que tinha alguma coisa. Mas não, entendeu? Agora estou acostumada a receber te amo, porque eu falo. Eu não recebia. Então, a gente vai melhorando na medida do nosso alcance, né? A novela, ou novela não, porque é muito dramática, a propaganda de Doriana, né? Não tá, eu não gosto nem de sentar na mesa para tomar café, não põe aquele tudo de manteiga, sabe? Aquelas pessoas nem se conheciam antes daquele, e estão lá sendo pagas para fazer. Não é isso que eu quero, mas realidade. Né? O que é próximo passinho que eu vou conseguir. E não é o passinho que eu espero que a outra consiga. É o passinho que eu consigo. Né? Então, sugestão. Bom, primeiro, respiração. Lógico.
respiração com presença, que é diferente da respiração com flow. A respiração presença é aquela que segura, tá? Então, é inspirar, você pode. Tem gente que segura 4, 5, 6, depende o quanto você está acostumado, né? Eu falo essa respiração em triângulo, porque tem respiração em quadrado, né? Inspira, segura, solta, segura, em quadrado. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Essa daqui é 3, tá? Inspira, segura e solta. Inspira, segura e solta. Inspira, segura e solta, mas com o mesmo tempo. Então, se eu inspiro em 4, vou segurar 4 e soltar 4. E depois tentar o inverso. Inspira 4, solta 4 e segura 4. Então, fazer um triângulo de segurar vai ser uma das bases, base em cima ou base embaixo, tanto faz. Essa prática, ela reduz uma tensão emocional. Ela traz mais equilíbrio emocional. E é para fazer essa respiração com alguma frase, alguma afirmação que coloca a sua intenção. Então, em vez de contar, você vai fazer a sua frase. Por exemplo, eu sou acolhimento e transbordo amorosidade no meu caminho. Isso mentalmente. Entendeu? Então, eu faço a frase me inspirando, seguro a frase novamente no mesmo ritmo, no mesmo passo, dentro da minha cabeça. E solto, expirando também com a mesma frase. E depois eu viro. Inspiro, solto, seguro. Então, pode ser essa, pode ser eu me permito sentir e me expressar, se for uma respiração mais curta, tá? Pega uma frase de acordo com o que você quer focar no seu, na sua harmonia emocional no momento e faz a prática de respiração triângulo. Só que você vai fazer um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Dúvidas? Então, escreve aqui. Tem as técnicas para a gente lidar com o nosso emocional, que assim, vamos lá. Mesa frequencial Arcturus para apometria. Sim, são partes, 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 partes. Quando vai acabar? Não sei, eu não terminei ainda, né? Então, ferramenta para localizar e resgatar as partes que estão perdidas, surtadas, amedrontadas, em desajuste, em desequilíbrio emocional, ok? Depois da apometria, também fazer a de harmonização e equilíbrio para alinhar os chakras, né? Alinhar o campo energético, porque depois de mexer no emocional, a gente vai sutilizar para o energético. Também, sugestão, câmara de luz, né? Porque como faz ajuste energético, restaura o equilíbrio emocional. Em momentos, quando a gente, depois de momentos de crise, momentos de encontros, momentos que você mexeu com os seus conceitos, a câmara ajuda a ajustar. Então, nessa jornada que eu falo, que a gente explora ou busca a harmonia e dimensões melhores para a gente, a emocional é a que traz um resultado mais potente interno, sabe? Então, dúvida? Coloca aqui, eu vou parar de gravar, agradeço a presença e já respondo, não saiu daí.